Olá, me chamo Lucas Luiz. Seja bem-vindo mais uma vez ao site do Chico Bianco. Já agradeço desde agora a sua participação por estar visualizando mais um programa realizado por mim. Hoje, você já é melhor você ir adicionando e curtindo o vídeo aí já, hein? Compartilhando o vídeo, porque hoje teremos assunto. Hoje teremos assunto a falar. Pode deixando já o vídeo em tela cheia e se acomodando, porque assunto hoje não vai faltar. Hoje irei falar sobre o Windows, a história que envolve o Windows, desde o início ao fim, incluindo todas as especificações do Windows, ok? E hoje o vídeo pode ser até um pouco longo, mas irá valer a pena. Você terá um novo conhecimento ali. Se você tem o desejo de aprender ali sobre o Windows, esse é o momento certo. Esse é o momento de você se dedicar, prestar a sua atenção ali. Olhar com um olhar diferente. Esse é o momento. Já para não começarmos a perder muito tempo, porque eu já deve ter perdido 1 minuto, então vamos começar. O Windows é uma popular família de sistemas operacionais criada pela Microsoft. Foi a Microsoft que deu origem ao Windows. Todo mundo que tem algum sistema com Windows sabe disso. Empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen. Só nesse momento você pode perceber, Bill Gates e Paul Allen hoje são um dos camaradas, uma das pessoas mais influentes do mundo atual. Tem um alto poderio, tanto no lucro, tanto na popularidade. Eles conquistaram o seu espaço ali. Os dois pensaram junto. 2 mentes pensam melhor que uma. Então pensaram junto, uniram ali seus pensamentos e criaram uma base de sistemas operacionais chamada Windows. Windows. Antes da versão NT, que era uma das versões do Windows, era uma interface gráfica para o sistema operacional MS-DOS. Para você compreender como será o programa de hoje, você terá que entender o significado do Windows NT e do MS-DOS. Você deverá entender essa parte. Que o Windows NT era uma versão base ali do sistema Windows, que se tornava para a criação ali. Era uma fonte ali. E o MS-DOS é um sistema operativo que não se compunha por gráfica. O Windows incorporava esse sistema nele. Era um sistema operativo que fazia a base começou a fazer a base a partir do Windows 3.11. Começou a fazer parte daí. Então você deve entender o que é o Windows NT e MS-DOS para compreender o vídeo, porque irei relacionar bastante coisa envolvida a isso, porque o Windows relaciona tudo a esse assunto. Então vamos continuar. O Windows é um produto comercial, com preços diferenciados para cada uma de suas versões. O Windows existe várias versões.
desde a primeira versão comercializada, que foi o Windows 1.0, tem várias versões, do 1.0 ao Windows 8. O Windows passou por uma transformação, tanto no desenvolvimento, tanto na performance, tanto no design e tanto nos componentes. Do Windows 1.0 ao Windows 8, você encontra mais de 200 modificações, incluindo todos os termos relacionados. Mais de 200. O Windows passou por uma base diferente. Para você ter uma noção, o Windows 1.0 nem fazia ainda parte do MS-DOS, que incorporava a interface gráfica. Então, tem uma noção, é um sistema muito assim, muito, vamos dizer, desatualizado. Não tinha a performance e o design ideal, era desorganizado. Agora, compara com o Windows 8, que é um sistema totalmente padronizado. Ali, sistema dedicado pela Microsoft, que algumas outras empresas ajudaram a desenvolver, tanto a plataforma, tanto como software, porque temos um sistema, como foi falado, plataforma e software, os dois unidos ali em um só, se torna um sistema. Então, cada versão do Windows, mas não é o ponto que eu quero chegar. Cada versão tem o seu preço ali sendo anunciado. Vamos falar sobre preços em reais. Preços em reais. Se aqui no Brasil você encontra o Windows 1.0, que hoje em dia não existe mais, sim, você vai poder encontrar o Windows 1.0, mas não mais para comprar. Você vai encontrar lá no museu lá de Munique. Você vai lá que você encontra o museu do computador. Você vai encontrar o Windows 1.0. Entende? Você vai encontrar até o primeiro computador, que foi lançado em 1945. Que pesava toneladas, vamos dizer assim. Em média umas 30 toneladas. Imagina isso. Tem uma área especializada só para isso. É uma área mesmo ali. 30 toneladas, imagina isso. Não era quilos. Ou 30 mil quilos, se for necessário. Para um computador, hein? Falando do computador, agora vamos comparar o Windows 1.0, que não se acha mais para compra, comparado com o Windows 8. O preço é totalmente diferenciado. Por quê? Enquanto você encontra um sistema operacional que é totalmente atualizado, totalmente moderno, que está com os padrões da atualidade envolvendo a tecnologia, que faz ligação direta com a internet e a informática, você vai encontrar um preço ali. Hoje em dia aqui no Brasil você pode encontrar desconto. Você vai poder encontrar desconto, como com um netbook com o Windows 8, um laptop com o Windows 8, um sistema com o Windows 8. Você vai poder encontrar na faixa de 800 a 1.600 reais, hoje em dia aqui no Brasil. É um preço acessível, pelo preço que chegou o Windows 8 aqui no Brasil, que foi há pouco tempo anunciado pela Microsoft. Há pouco tempo. Enquanto um Windows 1.0, você pode comprar um computador eu falo comprar, mas sendo que não está mais à venda, ok? Seja claro disso, ciente disso. O Windows 1.0, que você vai poder encontrar por R$1,99, R$1,50, R$1,50.
90 centavos, 80 centavos. Por quê? O Windows 1.0, o cara me fala, qual é a utilidade do Windows 1.0 no mundo atual de hoje? Cite a necessidade que o Windows 1.0 irá trazer no mundo atual de hoje. O Windows 1.0, você vai encontrar uma calculadora simples, de baixa categoria, um jogo ali, um conversor de moeda, tem algumas versões que tem, um jogo do Tetris, a versão mais simples que tem. Você vai encontrar isso ali. Uma bússola, às vezes, também ela nem funciona direito mais hoje em dia. É uma bússola para ver o mesmo, as localidades ali, norte, sul, leste, oeste. Não vai ser para igual o GPS. Olha, o GPS é a evolução da bússola, para quem não sabe, hein? Se tornou da bússola o GPS. Porque houve um sistema de localização. Veio da bússola, para quem não sabe. Então, vai comparar. Compara. Agora me fala. Se você pode estar me perguntando. Por que o Windows 1.0 você irá encontrar por R$1,99, R$1,99, as peças incluídas do 1.0 não chega nem a R$5. Não somam R$5. E fora o desconto que tem. Então eu quero encontrar por R$2, nessa média. De R$2 a R$3. Não vale mais a pena. Você não irá precisar mais de uma calculadora. Se você pode comprar um equipamento separado ali. Hoje em dia, aparelhos simples de celular, você encontra calculadora. Hoje em dia, num celular simples, que você encontra por R$120, você encontra o serviço que um Windows 1.0 tinha. Então não vai valer mais a pena você ter um Windows 1.0 na sua casa. Não compensa mais. Não terá mais utilidade na sua casa. Você não irá mais utilizar. Mas, comparado ao Windows 8, aí já falamos de patamares diferentes. É um sistema de última geração. Última geração. Com todos os recursos embarcados ali pela Microsoft. Então é isso. Continuando, porque se eu for me especializar somente nesse termo, eu falo mais de 10 minutos só falando dele. Então quer dizer que o programa não pode passar tanto do tempo, porque eu estou ocupando o seu tempo. Eu não quero que você entenda muito. Não, entenda o ideal, eu não quero que você perda muito tempo. Que seja o tempo necessário, mas que você entenda o necessário ali. Que seja sempre na média ali, entendeu? Continuando. E o sistema operacional é o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mercado, embora uma grande quantidade de cópias ilegais sejam cópias ilegais. Para quem não sabe, o Windows é o sistema operacional para desktops ou computadores, ou seja, computadores pessoais, mais utilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro, tem uma noção, o mundo inteiro tem mais de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Agora, você fala, mais de 1/3 dessa população que existe no mundo estão utilizando o sistema operacional Windows 8. Por isso que é o sistema operacional mais utilizado do mundo. Embora
que na maioria dos casos são cópias. Porque o sistema Windows é um sistema, vamos dizer, eu vou usar o termo pirata, é um sistema pirata. Embora que a Microsoft é uma empresa consumizada, mas vamos dizer, o sistema pirata. O sistema frágil, que qualquer pessoa consegue utilizá-lo, instalá-lo ali. O procedimento dele é muito simples, é muito fácil. Para qualquer pessoa com conhecimento básico em informática conseguir instalar ele em sua máquina. E conseguir espalhar ele, conseguir vender, mas que não seja uma cópia assinalada pela Microsoft. Uma assinatura direta da Microsoft. Sejam cópias piratas, cópias de hacker, mas fazem parte do Windows. Mas agora vamos pensar. Mesmo tirando essas partes piratas, o Windows ainda continuaria sendo mais utilizado, mesmo sem as cópias piratas. As cópias piratas só, às vezes, incorporam mais algo ali. São a mais ali. Deixa um número maior do que já é. Entende? Ok, vamos continuar. A atual versão estável do Windows para desktop é o Windows 8. Eu vou comentar do Windows 8 na parte final do programa, ok? Beleza? Porque eu não quero logo falar se ele faz parte, só para eu já pular para o Windows 8 no final. Que é a última plataforma, deixar por último, ok? Lançado em 26 de outubro de 2012. Para servidores, o Windows Server 2008 R2 é a versão mais recente e estável. Ok? Deixa eu falar isso no final, ok? A palavra Windows em português significa janelas. Janelas. Agora você pode observar que o logotipo do Windows ele é em formato de uma janela, ele tem os quadrados em forma de uma janela. Agora, por que janela? O sistema leva a sério o nome de janela. Porque nas versões encontradas do Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7 e algumas outras versões, você vai poder navegar por janelas. Janelas serão abertas e fechadas. A navegação é através de janelas. Daí vem o nome de o Windows. Em português, traduzido por janelas. Essa é a tradução. Quer dizer que a Microsoft pensou detalhe por detalhe antes de escolher o nome. Ele não ia escrever mesa. Mesa. Como é que ia estar mesa ali? Não tinha o contexto. E janelas entrou dentro de um contexto. Que entrou dentro do sistema ali. Se incorporou. Podemos dizer assim. Vamos continuar. A Microsoft começou a desenvolver o Windows em outubro de 1981. O Windows só começa a ser tecnicamente considerado como um OS. Eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você ouvir a palavra OS significa Sistema Operacional. É considerado como Sistema Operacional OS. A partir da versão Windows NT, como eu falei, era um processo de criação, que foi em 1993, em julho de 1993. O que havia antes eram sistemas gráficos sendo executados sobre alguma versão dos sistemas DOS, como MS-DOS, PC-DOS ou DR-DOS. Somente o MS-DOS era produzido pela própria Microsoft. Então quer dizer que os outros eram exportados de outras empresas, era de terceira. Apenas o MS-DOS, que é um sistema corporativo que fazia parte do Windows, ele era fabricado pela própria Microsoft. As versões do PC-DOS ou DR-DOS ou outras versões que existentes, atuais, não faziam parte dos planos da Microsoft. Apenas o MS-DOS foi produzido pela Microsoft.
ok? Aí, a partir desse tempo, o Windows começou a ser considerado como sistema operacional, OS. Começou a ser chamado de OS. Tinha a escritura de OS. Tinha esse nome. Era considerado sistema operacional, porque a partir do Windows NT, começou a ser lançado o Windows 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.11, o Windows 95, o Windows 98, o Windows 2000, o Windows Server, o Windows 2003, o Windows Vista, o Windows XP, o Windows 7 e o Windows 8. E outras versões que existem do Windows que também faz parte, que incorpora a Microsoft. O MS-DOS é um sistema operativo que não dispõe de interface gráfica. Funciona através de comandos de texto introduzidos no teclado do utilizador. Então quer dizer que ele havia texto ali. Você digita, ele irá tomar uma reação, porque toda ação tem uma sua reação. Então ele irá, por comandos de texto, é o código que o utilizador ali, o usuário, estará digitando ali seu código e lá tomará uma reação do MS-DOS. Não dispõe de interface gráfica. Ok? Continuando. O Windows surgiu inicialmente como uma interface gráfica para o MS-DOS. Agora você está me perguntando, mas não é? O MS-DOS não dispõe de interface gráfica. Mas eu posso te responder. O Windows incorporou ao MS-DOS. Quer dizer que os dois ficaram interligados ali. Então quer dizer que depois da incorporação, o Windows se tornou uma nova plataforma gráfica ali junta ao MS-DOS, que permitia correr programas em modo gráfico. Alguma imagem. Se você for rodar alguma imagem, você vai usar o gráfico. Vai rodar um vídeo, vai usar o gráfico. Conteúdos que vão usar o gráfico. E logo depois veio essa quantidade. Quanta quantidade gráfica ia ter? Aí daí que surge a memória RAM. Surge daí. É daí que começa a surgir a memória RAM que nós conhecemos hoje em dia. Se você for se aprofundar mais no assunto, você irá notar isso. Começou a surgir daí a memória RAM. Entende? Vamos lá, continuando. Agora vamos finalizar aqui. Como eu disse, por último, irei falar sobre o Windows 8. Vamos voltar a outra página, como estava escrito, que eu vou reler novamente aqui para vocês compreenderem. A atual versão estável do Windows para desktop é o Windows 8, lançado em 26 de outubro de 2012, há pouco tempo. Para servidores no Windows Server, mas essa parte aqui não vai me contar nesse momento. Ok? Se for possível, eu vou falar sobre os servidores do Windows Server em 2008 R2, talvez em um próximo programa, se me sobrar tempo, se me sobrar matéria. Mas não faz parte dos planos de hoje. Vamos falar aqui sobre o Windows 8 para finalizar. Já falei demais aqui, já quase rouco. Trouxe até um resto de refrigerante para refrescar e hidratar minha garganta para eu não ficar totalmente sem voz, a minha voz não calar de vez. Então, pode perceber que eu tô ficando mais rouco aqui, mas eu me dedico a fazer programas para ajudar você que ainda não conhece, porque 60% da população não conhecem aqui no Brasil. Ainda não conhecem a tecnologia, não conhecem a internet, sim, têm acesso à internet, mas não conhecem o que ela dispõe. E o meu objetivo é esse, ensinar como especialista em internet, já há 2 anos no ramo,
Eu sei ensinar ali. Eu tenho esse dom para ensinar. Então, estou aqui, fazendo isso. Tenho meu site, criei meu site e quero disponibilizar minha ajuda no que for possível ali. Entende? Nem que eu fique rouco, mas eu irei falar. Windows 8. A última versão lançada do Windows 8 é o Windows 8. Ai, perdão. A última versão lançada do sistema operacional é o Windows 8 de fato. É uma versão mais estável do sistema operacional, principalmente do que a versão Vista, porque a versão mais estável que era encontrada no sistema Windows de todo, da 1.0 até a 8, porque quando eu falo a versão estável, é a que continha menos erros, menos falhas, menos chance de ter problemas, menos instabilidades ali no sistema. Era o Windows Vista. Era o Windows Vista. Que veio depois do Windows XP, pra quem não sabe. O Windows Vista que tinha até uma plataforma boa, mas era bem estável ali. Estável. Tinha gente que contestava erros, mas a Microsoft garantia que era a plataforma mais estável que tinha no seu sistema. Continuando, um dos pontos interessantes dessa nova versão do Windows é o menu iniciar com o estilo Metro. Igual como se fala no começo, é um estilo diferente, é por janelas ali. Agora o termo Windows, o termo janelas, entra diretamente em relação ao Windows 8, porque o menu inicial ali o menu ali do iniciar do Windows 8 mudou. Não era igual ao das outras versões passadas, porque até o Windows 7 era a versão até normal, uma versão menu iniciar normal. Mas a partir da versão agora recém-lançada, o Windows 8, esse contexto mudou. Agora é um novo estilo, estilo Metro ali. Um novo visual incorporou ali, janelas que são ultrapassadas em tempo real, ao vivo ali. Tudo que acontece é todo segundo as janelas estão reproduzindo. E é isso no sistema do Windows 8. Possui várias modificações, vários novos estilos ali incorporando. E a Microsoft está desenvolvendo ali em busca de sistemas melhores para o usuário, o consumidor. Então é isso que é o Windows. É isso. Aí esses dois camaradas, Bill Gates e Paul Allen, que criou o Windows. De lá pra cá, muita coisa mudou. Só em 1993, a partir do Windows NT, foi considerado um sistema. E a partir de lá, o Windows é grandioso. O maior sistema utilizado no mundo inteiro. Eu espero que você tenha entendido. Eu tô ficando rouco. Ainda bem que acabou a matéria. Pronto. É o fim do programa. O que eu falei aqui foi o final. Foi o final. Foi o final. Foi o final da matéria. Então, eu tô rouco. Eu não tô conseguindo nem mais. Eu não consigo nem mais falar. Perdão aí pra vocês, porque eu tô rouco, eu não vou falar mais nada. O refrigerante está no final. Mas eu tenho que ver a minha garganta. Porque depois desse programa, eu tenho que fazer mais 2 ainda. Agora, quando acabar, eu vou dar uma pausa de 5 minutos e começar a fazer 2 no logo programa. Vou dar uma pausa de 5 minutos e depois iniciar mais 2 programas. É sobre o bom. A matéria, esqueci o nome da matéria agora. Vamos ver se eu relembro. Eu irei falar sobre o Skype, o serviço de chamadas gratuitas usando a internet, que revolucionou a telefonia. E também irei falar sobre o bom negócio na web. Lembrei, bom negócio na web. Irei falar sobre isso, então eu terei que dar uma pausa. E assim eu agradeço a sua participação novamente. Curta esse vídeo,
Deixe sua opinião, o que você achou do Windows. Faltou algo que eu deveria ter explicado? Pode falar. Eu sei, esqueci de falar sobre o Windows Server. Mas só eu irei incorporar em outros programas, quando a matéria será atualizada. Ok? E assim eu termino mais o programa e já agradeço a sua participação. Tchau, tchau!